Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Hoje iniciamos a quarta jornada acadêmica de Biomedicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. É organizada pelo Centro Acadêmico e me chamo Inaira Cavalcante, sou atual presidente da gestão Avança Biomed e gostaria de apresentar os demais membros e organizadores do evento. Olá pessoal, meu nome é Paulo Roberto, eu sou atual vice-presidente do Centro Acadêmico e é um prazer tê-los conosco. Olá, eu me chamo Giovana Ferraz e sou atual secretária do Cabiomed. Oi pessoal, me chamo Rubens, também sou secretário do Cabiomed e espero que gostem da jornada. Boa tarde, pessoal. Sou Fernando Mesquita, diretor de pesquisa e extensão no Cabiomed. Tem um ótimo evento. Boa tarde, pessoal. Eu sou Cleiton Souza, também sou diretor de pesquisa e extensão do Cabiomed. Espero que vocês tenham um evento maravilhoso. Olá, pessoal. Sou Samara Marques, diretora financeira do Cabiomed. Quero desejar um bom evento a todos. Boa tarde, pessoal. Sou Yasmin Machado, também diretora financeira do Centro Acadêmico e desejo um ótimo evento a todos. Olá pessoal, sou Jéssica, atualmente eu sou diretora de eventos e esportes do Cabiomed. Espero que todos tenham uma ótima jornada acadêmica. Boa tarde pessoal, eu me chamo Gabriel Costa, sou diretor de comunicação do Centro Acadêmico e desejo a todos um excelente evento. Olá gente, sou Raíssa Frustrado, sou diretora acadêmica da assistência estudantil do Cabiomed. Boa tarde pessoal, eu sou Alex Rocha, sou o primeiro suplente e desejo a todos um ótimo evento. Boa tarde, pessoal. Eu sou Eduardo Canuto, segundo suplente, e desejo a todos um ótimo evento. É com muito carinho que nós organizamos este evento, já consolidado no curso, que antes era feito de forma presencial, mas de acordo com a atual situação, a gente resolveu fazer esse evento online, para não deixar a tradição de termos anualmente o evento. E também tivemos a colaboração e a atenção dos nossos professores e da coordenação do curso. Por isso, não poderia convidar a coordenação para também fazer parte dessa abertura. Olá a todos. Em nome da coordenação do curso de Biomedicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, damos boas-vindas a todos os participantes da quarta jornada acadêmica da Biomedicina de nossa universidade. Este que é um evento organizado pelo nosso centro acadêmico para os nossos discentes, a fim de dirimir as dúvidas na carreira que podem ocorrer ao longo da graduação em Biomedicina. Neste evento, nós contaremos com palestras de temas bastante relevantes, atuais e que estão aí sendo discutidos como estado da arte da atuação do biomédico ultimamente. Nós agradecemos a participação de todos e esperamos que vocês tenham um excelente evento. Muito obrigado e até mais. Enfim, agradecemos a colaboração dos nossos professores e, para iniciar oficialmente o evento, fiquem com a palestra da doutora Rafaela Benatti. Desejo a todos um ótimo evento. Olá! Antes de darmos início à palestra, gostaria de repassar alguns informes a vocês. O primeiro é sobre a frequência. Ela será por meio de palavras-chave, então será uma palavra para cada palestra, totalizando 8 palavras-chave. Vocês terão acesso a essa palavra clicando no link que está na descrição e também enviaremos no chat. Lembrando que esse link ele só ficará disponível durante a transmissão e nos 30 minutos finais da palestra. Vocês deverão anotar essa palavra e preencher um formulário único que enviaremos a vocês no dia seguinte à jornada, no dia 14/8. E para ganhar os certificados de vocês, vocês deverão preencher com no mínimo 5 palavras-chave. Aos inscritos que comprovarem presença, estaremos emitindo certificados gratuitamente no prazo de 30 dias. Mais informações sobre a emissão dos certificados estaremos tratando por e-mail. As palestras elas ficarão salvas, porém sem o link que dá acesso à palavra-chave. Pedimos que reservem o chat apenas para estar colocando a opinião de vocês sobre as palestras e principalmente para colocar as dúvidas e perguntas, pois os nossos organizadores e os palestrantes estarão respondendo vocês no próprio chat. E, gente, está rolando sorteio, então passa no nosso perfil do Instagram e participe. Obrigada a todos pela participação e uma boa palestra.
Boa tarde a todos. Meu nome é Rubens, faço parte do Centro Acadêmico de Biomedicina, sou secretário-geral, e começa agora a nossa 4ª jornada acadêmica de Biomedicina da UFDPar. Antes de mais nada, eu quero deixar um pequeno aviso. Todas as perguntas e dúvidas a respeito da palestra ou do evento em geral sejam feitas no chat ao lado. E que reservem apenas o chat para a realização destas perguntas, que a nossa equipe e os palestrantes estarão a postos para saná-las para respondê-las. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar um pouco a respeito da nossa primeira palestra. Nossa primeira palestrante será a doutora Rafaela Benatti, que falará um pouco acerca da atuação do biomédico na acupuntura e na acupuntura estética. A doutora Rafaela Benatti, ela possui graduação em biomedicina pela Metrocamp em 2010, mestrado em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo pela Faculdade de Ciências Aplicadas Unicamp em 2013, especialista em Medicina Laboratorial e Patologia Clínica pela Metrocamp em 2016, é especialista em acupuntura e é doutora em Ciências Médicas pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp em 2019. Quero dar as boas-vindas agora à doutora Rafaela. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer pelo nosso evento. Prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite de poder participar com vocês e apresentar um pouco dessa área de atuação que nós não exploramos muito, né, que é a acupuntura. Como vocês podem ter percebido pela apresentação, eu segui a área acadêmica. Eu acho que é muito associado ao biomédico, essa carreira acadêmica na pesquisa, né, na docência, mas no meio do caminho a acupuntura surgiu para mim e eu gosto muito de falar para os meus alunos para que eles não se limitem. Nós temos, né, 30 áreas de atuação, todas elas têm aí uma carreira linda e brilhante. Então, eu vou mostrar um pouquinho, bem pouquinho mesmo da acupuntura. Não daria para mostrar tudo, né? A especialização, ela leva aí 2 anos, né? Para você se especializar na área. É uma ciência milenar, né? Vou falar um pouquinho. Então, assim, é bem apresentando um pouco da área e como que eu atuo hoje. Então, vou começar aqui falando do histórico. A acupuntura, ela surgiu, né, como eu já comecei dizendo, ela é uma prática milenar, né, que veio da China. Ela está inserida dentro da medicina tradicional chinesa e a medicina tradicional chinesa não é sinônimo de acupuntura. Acho que no próximo slide eu vou falar sobre isso. Então, mais ou menos, ela surgiu há 5.000 anos. Por volta de 1900, Georges Soulier, ele traduziu e introduziu os ensinamentos da acupuntura no Ocidente. Então, quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, nós estamos falando de uma cultura oriental. Então, ela foi trazida para o Ocidente e começou na França, tá? Como que chegou para a gente aqui no Brasil? Surgiu em 1810, porém, ela veio com a imigração chinesa, né? A imigração chinesa que veio para a lavoura do chá. Então, eles trouxeram a medicina tradicional chinesa, mas era algo, né, restrito a eles, restrito à cultura deles, né? A acupuntura, ela veio como prática mesmo para o Brasil em 1950. Esse professor Friedrich, ele é natural de Luxemburgo, ele foi naturalizado brasileiro. Ele ficou 3 anos estudando acupuntura na Alemanha. Ele volta para o Brasil em 1958 e começa a ensinar acupuntura para os médicos e para os acupunturistas brasileiros. Eu vou falar um pouquinho mais no final que a acupuntura, mas eu acabei adiantando agora.
a acupuntura ela não é exclusiva de médicos, né? Nós temos toda a classe aí da área da saúde que pode, né, exercer a acupuntura. Eu vou falar um pouquinho mais no final. Então, o que é a medicina tradicional chinesa? Antes de eu definir a própria acupuntura, né? Ela é um conjunto de práticas. Então, muitas vezes, eu não uso só acupuntura para atender o meu paciente, né? Eu posso utilizar outras técnicas que estão dentro da medicina tradicional chinesa. E elas foram desenvolvidas aí ao longo, né, da história na medicina tradicional chinesa. Então, aí eu coloquei como primeiro a acupuntura e a moxa bustão, que é o que eu vou dar um pouquinho mais de foco. Nós temos a fitoterapia chinesa, que também seria uma outra especialização que para atuar a pessoa teria que fazer. Então, a fitoterapia trabalha com ervas, né, produzindo aí o tratamento através de chás, de essências, né, de remédios, tudo de acordo com a fitoterapia chinesa. Nós temos a dietoterapia chinesa. Então, a dietoterapia chinesa é o tratamento através dos alimentos, né? Então, nós conseguimos tratar o paciente através da dieta. Eu acho que é um ponto aí muito importante, né? Já que a gente ouve há muito tempo que nós somos aquilo que nós comemos, né? Então, nada melhor do que nos tratarmos através da alimentação, mas isso também é feito, né, através de um diagnóstico energético do paciente, né? Então, tem pessoas que elas não podem comer tal alimento, ou outro alimento é melhor, né? Só dando uma explanadinha aí para vocês. Tem as artes marciais, como o Tai Chi Chuan e o Kung Fu, que eles fazem a energia, né? Através da luta, eles fazem a energia se mover, né? Como se fosse uma meditação, tá? Nós temos as massagens, né? Como o Shiatsu, o Tuiná, que eles também vão agir nos meridianos de energia do corpo, fazendo essa energia se movimentar, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre energia, vocês vão compreender um pouquinho melhor. E finalizando aí como uma prática da medicina tradicional chinesa, o Feng Shui, né? Que ele trata o ser como um todo, não que os outros não tratem, tá? É só um exemplo, né? O Feng Shui, até a arrumação, né, de dentro da casa, ele vai atuar nesse sentido também, né? Até antes de construir a residência, né? É visto onde vai ficar, por exemplo, o quarto, para a pessoa, né, ser tratada aí como um todo, né? Falei bem de forma geral, porque não é muito a minha praia, tá? Agora eu vou falar para vocês da acupuntura, né? Então, eu já comecei falando que ela foi trazida para o Ocidente, né, lá na França. Então, a palavra acupuntura, ela não é chinesa, ela tem origem francesa. Então, acus é agulha e puntura é picada. Só que para os chineses, acupuntura não é só agulha. Eles falam que acupuntura, né, essa prática, ela tem que ter um equilíbrio de picar, né, de puntura com agulha e de queimar, né, que seria uma fonte de calor. Então, nós utilizamos muito a fonte de calor, que é uma técnica que nós chamamos de moxa bustão. A moxa é um fitoterápico, é um bastão de artemisia, e quando queimado, né, esse bastão, ele produz um calor, e é como se ele desse as notas musicais naquele local ali que você colocou a agulha. Então, o chinês, ele usa de forma
não 50% igual, mas ele usa muito tanto a moxa quanto a agulha, né? Só para explicar que a acupuntura não é só agulha. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente que nós temos outras técnicas que usam os princípios teóricos da acupuntura, mas você não usa agulha, tá? A acupuntura, então, ela é uma ciência médica, né? Não é exclusividade de exercício médico, tá? Por que eu estou dizendo que ela é uma ciência médica? Porque ela tem a sua própria fisiologia, anatomia, etiopatogenia, diagnóstico e tratamento, e é totalmente diferente da medicina ocidental. Nós ocidentais, nós somos cartesianos. Nós olhamos o indivíduo por partes. É como se a gente pegasse dentro da biomedicina, uma pessoa vai para a hematologia, a outra vai para a bioquímica. A gente está estudando o ser humano, mas a gente está estudando partes. A medicina oriental, não. A medicina oriental, ela vê o indivíduo como um todo. Então, quando a pessoa chega no meu consultório, eu vou analisar a forma que ela anda, a forma como ela fala, a cor da pele da pessoa, o brilho no olhar, a língua, vou medir o pulso, vou fazer uma série de perguntas, né, para descobrir qual foi a origem do problema, o que está acontecendo com aquela pessoa, tá? Então, o oriental, ele vê o indivíduo como um todo. O ocidental, não, ele vê por partes. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da base da acupuntura e vocês já vão de cara perceber que é diferente daquilo que vocês estão estudando na faculdade, daquilo que eu estudei na faculdade. E aí, no final, eu listei para vocês o que eu usei da faculdade de biomedicina, né? O que eu uso para atuar como acupunturista. Vocês vão ver que é bem pouco, né? Perto da quantidade de conteúdos que a gente tem, tá? Então, espero que tenha ficado claro aí na cabeça de vocês que a medicina, né, chinesa, oriental, ela é totalmente diferente da nossa medicina, né? Então, eu comecei de novo. Eu comecei a estudar uma área médica novamente quando eu comecei o curso de acupuntura, tá? Porque é totalmente diferente. Vou começar falando, aí eu defini, né, o que é acupuntura. Vou começar falando do mecanismo de ação. A acupuntura iniciou-se, né, com tratamentos para dor. Até hoje, muitas pessoas associam a acupuntura com a dor. E não está errado, a acupuntura realmente ela trata a dor, mas ela trata todos os desequilíbrios energéticos que podem ser gerados no nosso corpo, né? Então, a partir de 1965, esses dois pesquisadores, Melzack e Val, eles propuseram a teoria do portão da dor. Então, eles explicaram que era como se a agulha, né, ao entrar na pele da pessoa, ela espalhasse sinais nervosos e mascarasse a dor agindo no sistema nervoso central. E realmente eles não estavam errados com essa teoria do portão da dor. O Melzack, ele considerou que a analgesia, né, o alívio da dor gerado pela acupuntura, ele poderia tanto ser induzidos por estímulos gerados no local do foco doloroso, quanto por estímulos aplicados em locais distantes. E olha só que interessante, nós temos uma técnica dentro da acupuntura que ela se chama local distante. Por exemplo, se eu tiver com dor nessa região da mão, eu vou colocar uma agulha aqui
e eu vou colocar uma agulha distante do membro. Eu posso pôr uma agulha aqui no ombro e eu vou tratar a dor do meu paciente, tá? Então, não estava errado, tá? Um outro pesquisador, o Dr. Bruce, ele disse que o mecanismo de ação, né, da acupuntura é através da liberação de hormônios e substâncias neuroquímicas, né? Complementando, né, o que os dois pesquisadores colocaram como teoria anteriormente. Então, imagine quando eu coloco a agulha, né, na pessoa, a mensagem, a informação, o sinal nervoso, ele vai chegar no sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central, ele vai processar a informação e ele vai liberar neurotransmissores, né? Que neurotransmissores? Ele pode liberar endorfina para aliviar a dor, prostaglandina, que tem ação anti-inflamatória, pode liberar serotonina, né? Entre outros neurotransmissores. Então, vai depender do estímulo, vai depender da informação que eu vou dar através da agulha, né? Então, como eu citei uma técnica anterior, a gente tem várias técnicas dentro da acupuntura, né? Que vai ser uma forma do corpo receber aquela informação que você quer que ele receba, né? Para que o sistema nervoso processe e gere, né, o resultado. E aí, eu continuo, né, falando do mecanismo de ação, questionando vocês. O biomédico, ele tem uma afinidade muito grande com a pesquisa, né? Então, para a gente, tudo tem que ser provado cientificamente, né? Eu falo isso porque eu fiz mestrado, fiz doutorado, né? Então, para mim, tem que ter comprovação científica. Vocês acham que existe efeito placebo, que a acupuntura ela geraria um efeito placebo, como se eu desse um medicamento sem nenhum princípio ativo, apenas pela pessoa, né, entender que ela vai ser tratada e ela vai se sentir bem? Eu já adianto de antemão para vocês que não tem efeito placebo na acupuntura. O primeiro motivo, não sei se vocês sabem, mas assim como nós temos acupuntura em seres humanos, nós temos acupuntura em animais. O animal, ele não sabe o que você está fazendo com ele, né? Ele não sabe que você está dando um placebo e ele responde satisfatoriamente ao tratamento. Então, esse seria um dos primeiros pontos aí. O segundo ponto é que os meridianos, né, a acupuntura, ela trabalha com meridianos de energia, né? São 12 meridianos. São 6 meridianos yin, 6 meridianos yang. Eu vou falar um pouquinho já para frente. E os meridianos foram comprovados cientificamente, tá? Eu não coloquei o artigo aqui, mas já foi comprovado que os meridianos existem, né? Foi comprovado pelas inúmeras técnicas que vocês possam imaginar, inclusive por ressonância magnética, tá? Então, é bem interessante, né? Se alguém ainda acha que não funciona, que não resolve, experimente, abra o seu coração e é científico, tá? Tem comprovação científica. Eu peguei alguns encartes em português, não busquei nada em inglês, mas eu vou mostrar uma informação para vocês. Então, ó, revista FAPESP, né, bem conceituada aqui no estado de São Paulo, né, que é a instituição que financia a pesquisa no estado de São Paulo. E fala da química da acupuntura. Agulhas acionam o neurotransmissor e protegem contra úlcera gástrica e paradas na respiração durante o sono. Então, eu peguei um pedacinho dessa revista. Agora, 3 pesquisas conduzidas na Universidade Federal de São Paulo
mostram que a acupuntura pode combater gastrite e úlcera, além das interrupções na respiração que prejudicam a qualidade do sono. Mais importante, esses trabalhos ajudam a entender como ela funciona. Ao que tudo indica, as agulhas aplicadas em determinados pontos do corpo promovem a liberação ou melhor aproveitamento de uma substância química chamada serotonina, mais conhecida como um mensageiro químico neurotransmissor que leva informações de uma célula a outra no sistema nervoso central. A serotonina também age como um potente analgésico nos nervos periféricos, que se prolongam pelos braços, pernas e pelo tronco. Então, mostrando aí, reforçando esse mecanismo de ação da acupuntura. Aí eu peguei outros artigos, todos em português, tá? A USP, a Unifesp, a Unicamp, tem pesquisas na área de acupuntura, tá? Então, o primeiro ali, evidências da acupuntura no tratamento da dor de cabeça, da cefaleia, né? Realizado na Unicamp. Acupuntura prática baseada em evidências. Revista Médica de São Paulo. A medicina tradicional chinesa tem base científica? Então, uma reportagem, né, um artigo publicado na revista do Einstein. Efeitos da acupuntura no tratamento da ansiedade. Aqui foi feita uma revisão, né, numa revista brasileira de enfermagem, mas é bem interessante também, se depois vocês quiserem ler, né, porque quando a gente vai conhecer um conteúdo, né, é importante que a gente comece a ler no nosso idioma, né, e depois busque outros idiomas. Aqui, então, eu digitei acupuntura, né, o termo em inglês na PubMed, né, e olha só, pessoal, tem 32.969 artigos científicos que trazem o termo acupuntura, tá? Então, ela teve um crescimento aí, né, nos últimos 20 anos, ela foi crescendo e é um caminho sem volta, é uma área muito gostosa de trabalhar, principalmente para quem gosta de ter contato, né, com seres humanos. E também dá para você trabalhar cientificamente com a acupuntura, né? Então, mostrei para vocês que ela tem, sim, embasamento científico, ela já foi comprovada, né, a ação desses meridianos, né, desses canais de energia. Travou aqui. Vou falar um pouquinho da base da medicina tradicional chinesa. Isso serve também para as outras técnicas, mas eu vou aplicar mais a acupuntura, tá? Então, ela se baseia em princípios filosóficos que regem todo o conhecimento chinês, não somente a área médica. Os chineses, eles observavam a natureza, observavam os fenômenos naturais e adequava ao ser humano. A base, então, da medicina tradicional chinesa é o Qi, né? É a energia que nos move, a teoria do Yin e do Yang e a teoria dos 5 elementos. Então, vamos começar com Qi. Qi é energia. Aqui tem o símbolo, né, do Qi em chinês. E o que ele significa, né? Como que os chineses definem o que é Qi? O Qi, ele é material e ele é imaterial ao mesmo tempo. É como se, sabe a panela de arroz, de fazer arroz japonês, aquela panela elétrica, né, de arroz? É como se o Qi fosse, né, o arroz fervendo naquela água e sai um vapor, né? Então, significa vapor, né? Fluxo, gás, que é algo imaterial. A gente não consegue pegar o vapor. E significa arroz,
né? O arroz a gente consegue pegar. Então, o arroz, ele é material. Meio complexo, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Porque a gente consegue pegar e não consegue pegar no Qi ao mesmo tempo, né? O Qi é energia, então ele pode se manifestar na forma rarefeita, como vapor, né? Rarefeito é imaterial, e denso, imaterial, como o arroz, né? Então, aquilo que a gente pode tocar, né? Então, eu estou tocando aqui na minha mão, isso é Qi condensado. Então, eu consigo tocar. E o Qi também é coisas que a gente não consegue ver e tocar. O Qi, ele é imaterial, porque a gente tem o Qi descondensado, né? Então, essa energia que flui por dentro do meu corpo todo, nos órgãos, nas vísceras, eu não consigo pegar. Mas eu consigo pegar, né, por exemplo, no meu corpo, né? Lógico que não nos órgãos internos, mas eu consigo pegar. Então, seria pensar nessa analogia do Qi. Quando a energia circula, quando o Qi ele passa pelo nosso corpo todo, né, significa saúde. Imagina, né, vou colocar algo um pouco ocidental aqui pra gente. Se você não se alimentou, todo mundo sabe que os neurônios, eles precisam de glicose, né? E você não se alimentou, vai faltar energia para o seu cérebro. Então, significa que o Qi não vai circular lá. Então, se o Qi circula pelo corpo todo, se ele não para em nenhuma região, significa que a pessoa ela tem saúde, é uma pessoa saudável. Agora, se o Qi não circula, se o Qi para, significa doenças no ser humano. E os chineses, eles observavam, né, falei anteriormente, ele observava a natureza. Então, se a energia para, né, ou a gente tem uma mudança de estação, ocorrem desastres naturais, terremotos, tempestades, tsunamis. Então, serve tanto para o funcionamento do nosso corpo, como para a natureza, certo? Então, é isso que significa o Qi, né? Pode ser algo um pouco doido, né, de entender, mas é energia, né? A gente transmite energia, tudo é energia, né? Por exemplo, acredito que muitos de vocês dormem com o celular do lado da cama, né? Se vocês não sabem, o celular, ele emite energia eletromagnética que pode atrapalhar nossas ondas cerebrais durante o sono. Por isso que não é recomendado, né, dormir com o celular ao lado. Então, são duas coisas que têm energia que estão próximas, né? Aqui eu coloquei um exemplo de Qi. Por exemplo, você comeu, né? Acabou de se alimentar e teve aquela má digestão, né? Ficou com uma raiva, nossa, uma raiva do irmão, da irmã, da mãe, do pai, do chefe. Ficou com uma raiva, comeu, a energia ficou parada. Significa que o Qi, essa nossa energia que nos move, ela não está movimentando dentro do estômago, né? Então, para nós, né, que trabalhamos com a medicina chinesa, né, então dentro da acupuntura, eu daria um diagnóstico para essa pessoa de estagnação de Qi no estômago. Porque se a gente pensar ocidentalmente, você colocou o alimento para dentro, ele vai passar pelo estômago, ele começa a absorção no estômago e ele vai seguir adiante o alimento. Na medicina chinesa, é quase a mesma coisa, né? Na acupuntura, o alimento chega lá no nosso estômago, o estômago, ele é uma víscera, né?
para a medicina chinesa, ele é uma víscera que está acoplada a um órgão que se chama baço pâncreas. Então, o estômago ele tem o papel de receber o alimento e, juntamente com a energia do seu órgão acoplado, do baço pâncreas, ele vai separar o que? O que do alimento é puro, ele vai subir essa energia. O que é impuro dos alimentos, ele vai descer. Vai descer por quê? Porque vai sair na forma de fezes, de excreções, né? E por que a energia pura vai subir? Porque ela vai passar por pulmão e o pulmão vai mandar energia para o corpo todo, tá? Então, algo energético. Então, eu diria que essa pessoa tem uma estagnação de Qi do estômago. E como que eu trato essa pessoa? Eu tenho que mover essa energia. Então, eu vou usar pontos de acupuntura que vai fazer com que essa energia mova, né? Agora, por exemplo, essa pessoa se alimentou, né, e deu refluxo, ou ela vomitou. Então, nós temos o seguinte diagnóstico, que essa pessoa está com Qi rebelde no estômago, porque o Qi é uma energia que ela tem que descender, né, quando essa energia vem dos alimentos, né? Então, ela tem que descer essa energia. E se ela está subindo na forma de refluxo ou de vômito, é porque essa energia está rebelde, certo? Então, olha só que interessante, os alimentos, eles também possuem energia, né? Então, nós obtemos energia dos alimentos, assim como nós temos um Qi, uma energia que nos foi dada quando nosso pai e nossa mãe, né, fizeram a gente, né? No momento da concepção, nosso pai e nossa mãe passa a energia para a gente, né? Por isso que tem crianças que são muito doentes, porque elas não receberam uma boa energia do pai e da mãe. E essa energia que a gente recebe, né, a gente não tem como melhorar ela assim a níveis energéticos. Nós podemos nos alimentar bem, dormir bem, né, fazer o repouso adequado para a gente, né, poder mover esse Qi, que esse Qi ele nunca estagne, né? Então foi só 2 exemplos. É um pouco difícil, né, ensinar como funciona, porque é muita coisa, né? Então, não se preocupem se vocês não entenderam, né? Eu levei 2 anos para conseguir entender. Então, finalizando essa parte do Qi, a acupuntura é a arte de inserir, perceber, restabelecer, observar e mover o Qi. Então, a acupuntura, ela move o Qi. Vou dar outro exemplo. Você estava andando, você caiu na rua, torceu o pé. O seu tornozelo vai inchar, né? O seu pé vai inchar muito, porque a energia parou ali. Então, a acupuntura, ela consegue fazer com que essa energia se dissipe, né? E você sinta menos dor, né? Porque dor é energia parada, né? Ela previne doenças quando você percebe a movimentação energética e consegue prevenir a manifestação da doença. Outro ponto importante dos chineses, pessoal, é que eles não tratam as doenças. Eles previnem as doenças. Então, são raras as pessoas que eu atendo que elas vêm para prevenir as doenças. Elas vêm quando a doença já está instalada, né? Tem casos que a melhora é mais rápido e tem casos, né, que demora muito mais. Por exemplo, casos de pessoas com depressão, com ansiedade. Então, não surgiu do dia para a noite. Por isso que, de todas as técnicas de dentro da medicina chinesa, todas elas visam a prevenção e não o tratamento de doenças. Mas aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né?
A gente não vai no médico uma vez por ano fazer check-up se a gente estiver se sentindo bem. A gente só vai se não estiver se sentindo bem. Então, porque a nossa cultura é diferente. Outra base da medicina chinesa, né, que envolve aí a acupuntura, é a teoria do Yin e do Yang. Porque o Qi, ele circula entre dois polos, que são opostos, mas que eles se complementam. Por exemplo, não existe dia sem noite, né? Porque quando a noite começa a acabar, o dia acontece, né? E assim, tanto para a natureza quanto para nós, né? Então, natureza, né? A gente tem o claro e o escuro, a umidade e a secura. Então, tem locais que são mais úmidos, locais mais secos, o frio e o quente. Então, eles são opostos, mas um não existe sem o outro. E eles se complementam, né? Então, homem e mulher, o alto e o baixo, o magro e o gordo, o extrovertido com o introvertido, o otimista com o pessimista, entre outros exemplos. O Yang, ele representa todo aspecto relacionado à atividade. Então, o Qi que movimenta o calor, a claridade, a expansão, a explosão, a ascendência. Então, a energia Yang é uma energia que ascende, que ela sobe. Enquanto a energia Yin, ela representa aspectos do repouso, né? O esfriamento, a escuridão, a retração, a implosão. E ela é uma energia que descende. Meu Deus, o que você está falando? Vou dar alguns exemplos. Os homens possuem uma energia mais yang, né? Enquanto as mulheres naturalmente possuem uma energia mais yin. Mas se a gente for colocar isso para a nossa vida, né? Vamos pensar no claro e no escuro, né? O nosso ciclo, ele deve funcionar, então, de dia, yang, da hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe, você está em atividade, 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 atividade. O sol se escondeu, você começa a se retrair, você vai migrando para o repouso, para o descanso, para a escuridão. Os chineses, eles se recolhem, né, assim que o sol se põe. Então, por exemplo, às 8 horas da noite, os chineses já estão dormindo, porque é um momento de recolhimento, de retração. E é isso que a gente deveria fazer, mas é impossível, né? Tem gente que vai à madrugada, né? Tem gente que troca o turno. Então, isso causa consequências para o funcionamento do nosso corpo, né? Então, um desequilíbrio energético, ele pode refletir numa doença, né? Então, anteriormente, como eu disse, um refluxo, uma gastrite, né? Então, a gente trata esse desequilíbrio energético, né? Então, é importante, né, pessoal, a gente ser ativo, mas também se recolher, fazer um repouso adequado. Sei que vocês são jovens, né, e fica um pouco difícil, né, querer se recolher mais cedo. Mas a longo prazo, acreditem, faz muita diferença. Então, só voltando aí, no Yin e no Yang, eles são opostos, né? Mas eles se complementam. Porque, olha, aqui, né? Dentro do branco eu tenho o escuro. E dentro do escuro eu tenho o branco, né? Então, ninguém é totalmente Yin e nem totalmente Yang, né? A gente tem a complementariedade, a gente tem um equilíbrio, certo? Então, aqui tem outros exemplos, né, de Yin e de Yang. Todos os órgãos dentro da medicina chinesa, eles são considerados Yin. E todas as vísceras
são consideradas Yang, certo? O Yang, ele só existe na presença do Yin e vice-versa. E é essa dualidade que a gente chama que determina a origem de tudo na natureza, inclusive a origem da vida. Então, não há nada que seja só Yin e não há nada que seja só Yang. Outro exemplo, né? Aquelas pessoas que são bem agitadas, eufóricas. O ideal para essas pessoas não é fazer uma musculação, uma atividade intensa, é fazer uma meditação, um yoga, um pilates, que são atividades mais yin, porque ela já tem excesso de yang. E ela precisa deixar o corpo dela em equilíbrio. Agora, aquela pessoa que já é mais calma, que fala baixinho, que é introspectiva, essa pessoa precisa fazer uma atividade mais yang, né? Porque ela tem muito yin. E sempre que a gente vai fazer a avaliação de yin e de yang, a gente fala que depende do aspecto e da relação. Você vai avaliar naquele momento, né? O desequilíbrio entre o yin e o yang, então, causam as doenças, assim como a gente falar do qi, né? Se o qi, se a energia parar, eu também vou ter a doença, né? Então, os casos de aumento ou diminuição relativo de um ou do outro, com perda de capacidade de se autorregular, vai levar ao desequilíbrio e à doença. O equilíbrio entre yin e yang significa saúde, tá? Quando a gente fala equilíbrio, pessoal, a gente não fala 50-50%. Cada pessoa tem uma quantidade de yin e yang que pode estar em equilíbrio e pode ser diferente. Por exemplo, nós mulheres, nós temos mais energia yin, né? Não significa que nós vamos ter 50% de yang, né? Nós somos um pouco mais yin do que os homens são mais yang, né? Se a gente pegar historicamente, né, os homens, desde o princípio, eram mais ativos, né? Mais energia yang, e as mulheres mais yin, certo? É muito doido, eu sei, vocês devem estar falando, meu Deus, que essa doida tá falando aí. Mas, no fim, tudo faz sentido. Para finalizar a base, né, da acupuntura, da medicina chinesa, nós temos a teoria dos 5 elementos. Então, como eu falei para vocês, né, os chineses, eles observavam a natureza e eles observaram os 5 movimentos, né? Então, esses 5 elementos representam os constituintes ou substâncias básicas da natureza, que vão denotar os processos evolutivos e a sua influência em nós, seres humanos. Então, os 5 elementos são fases de um ciclo ou capacidade de mudança de um fenômeno, tá? Eu já vou explicar, essa é a mandala, tá? Dos 5 elementos, ela é utilizada no Feng Shui, na acupuntura, na dietoterapia, na fitoterapia chinesa, né? Ela é usada de forma geral dentro da medicina chinesa. Quando eu vou tratar um paciente, quando eu vou fechar o diagnóstico energético desse paciente, eu vou, né, observar o qi, a questão do yin e do yang, e essa mandala aí dos 5 elementos, que eu vou explicar para vocês. Então, são 5 movimentos, né, como se fosse um ciclo de geração, e esse ciclo também tem um certo controle, certo? Vamos lá, loucura, mas faz sentido. São 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. Vocês estão vendo que aqui dentro tem um símbolo de yin e yang e tem uma pessoa, né? Porque tá tudo ligado. E o Qi tá movendo tudo isso aqui, tá? Dentro dos 5 elementos, eu tenho 2 que são mais yang.
Então, eu tenho o yang maior, que é o fogo, então uma energia ascendente que queima, um yang menor, que é a madeira. Eu vou ter o yin maior, que é a água, e eu vou ter o yin menor, que é o metal. E aí fica faltando um elemento, que é a terra. A terra, gente, é a base de tudo, a terra que dá sustentação para os outros elementos, certo? Então, esse ciclo, ele funcionaria da seguinte forma. A madeira, ela dá força produtiva ao fogo. Se você quiser deixar um fogo aceso, você vai colocar o quê? Né? Uma fogueira acesa. Você vai colocar madeira para queimar. Então, a madeira é mãe do fogo. O fogo, ele dá força para a terra. O fogo, ele é mãe da terra. Se você pegar as cinzas do fogo, você alimenta a terra. A terra, né? Dentro da terra, nós encontramos o quê? Os metais, certo? Então, a terra dá força ao metal. A terra é mãe de metal. E no fundo das minas, né? Onde a gente obtém os metais, por exemplo, ou no fundo, né? Da terra, no fundo das minas, é onde a água brota, não é? A água não brota das minas, então o metal é mãe de água. A água, ela rega as plantas e ela produz a madeira, né? Então, se você dá força para as plantas, para as árvores, se você regar com água, você obtém a madeira. Então, olha que interessante que os chineses viram, né? Que é um ciclo, e tudo isso observando a natureza. E aí, o que eles fizeram? Para cada elemento, né, eles associaram, acho que aqui fica melhor para ver, eles associaram emoções, sabores, órgão, víscera, os 5 sentidos, os tecidos, os sistemas e a estação do ano. Por exemplo, agora nós estamos no elemento água, né? Nós estamos no inverno. No inverno, pessoal, o que eu mais recebi agora foram problemas ósseos, artrose, recebi bastante, dores ósseas, né? Dor em geral, porque o frio, ele contrai, né? E quando você contrai, você tem dor. Então, agora, o que eu mais recebi foi pacientes com dor, né? Então, o frio, por ser frio, né? Aqui a gente tem a questão, né? O tecido afetado é o osso. O que eu peguei muito agora também, infecção de urina. Olha quem é a víscera pertencente ao elemento água, bexiga e rim. Outro exemplo, por exemplo, quando a pessoa sente muito medo, né? Quando o cachorro sente medo, ele faz o quê? Faz xixi, né? Porque olha o órgão e a víscera que estão associados a esse elemento. Então, quando eu vou fazer um diagnóstico energético do meu paciente, eu vou perguntar sobre tudo, eu vou perguntar se ele tem medo, se ele tem alguma tristeza que marcou, se ele é muito preocupado, se ele... Essa questão da alegria é uma euforia em excesso, se é uma pessoa muito irritada, aquelas pessoas muito irritadas, que sentem muita raiva, elas podem ter um AVC, elas podem ter uma enxaqueca, porque a energia do fígado sobe, ou você comeu um alimento que não caiu bem para o fígado, você sente o quê? Dor de cabeça. Então, tudo faz sentido. É claro que fica um pouco mais difícil para vocês, né? Eu já estou estudando há um bom tempo, né? Mas o princípio é esse, tá? Por exemplo, a questão do Ti rebelde do estômago, né? Que nós falamos. Aqui o problema está no elemento terra, então às vezes a pessoa é muito preocupada. Nossa, ela estava muito preocupada com o problema, ela pensa demais, né?
Então, quando vocês forem estudarem, se alimentem com alimentos amarelos, né? Por exemplo, a batata doce é ótima para tonificar, né? Para dar energia para os estudos. Então, uma pessoa preocupada, uma pessoa que estuda muito, ela vai ter uma deficiência do elemento terra. Então, como que a gente trata? A partir do diagnóstico energético que eu fizer dessa pessoa, além da acupuntura ou outras técnicas associadas, eu posso falar para ela, olha, você se alimenta com esse tipo de alimento, né? Vocês estão vendo aqui sabor amargo, doce, picante, salgado e azedo, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, se tivesse que escolher um sabor, escolheria o sabor doce, né? Então, significa que você pode ter uma deficiência energética, tá, gente? Não quero dizer que o órgão não está funcionando. Você pode ter uma deficiência do Qi, né, da energia daquele órgão, né? Do baço pâncreas aqui, por exemplo, né? Então, além da acupuntura, o que eu falaria para você, olha, você vai ter que tirar o doce, né? Porque eu imagino que o doce que vocês gostem não é o doce das frutas, né? Então, você vai buscar o doce das frutas e vai comer elementos, né, que tem a coloração amarela, alaranjada, manga, mandioquinha, batata doce. Então, é nesse sentido que nós casamos essas 3 bases que eu falei para vocês, o Qi, o Yin e o Yang, e os 5 elementos, tá? Eu sei que é difícil, meio complexo, mas é muito interessante e faz todo sentido. Então, falei um pouquinho da base, eu vou mostrar alguns materiais e vou falar de algumas técnicas. Então, como eu comecei dizendo para vocês, a gente não usa só agulha. A acupuntura, ela é uma associação de agulha. Esse é o bastão de Artemisia, né, um bastão de moxa. Então, nós aquecemos, né, a gente queima esse bastão, acende com fogo e coloca em contato, né, nos pontos de acupuntura. A gente pode fazer uma varredura ou a gente coloca próximo do ponto onde está a agulha, certo? Então, essa é a acupuntura clássica, tá? Isso é acupuntura. Só que todo esse conhecimento, né, e mais a questão dos meridianos de energia, né, onde passa o meridiano que a gente mostrou aqui, de cada órgão e víscera, tá? São 12 meridianos, um para cada um, tá? Então, a gente tem o meridiano do coração, do baço, do pulmão, do rim, do fígado, que são meridianos que têm energia Yin, porque são órgãos, e nós temos 6 meridianos que têm energia Yang, porque são vísceras. Então, intestino delgado, estômago, intestino grosso, bexiga e vesícula biliar. Lembrei de outro exemplo aqui, pessoal. Agora, nessa pandemia, muitas pessoas ficaram com medo, né? Medo de não ter renda, medo de tudo, né? Então, muitas pessoas, né, tiveram infecção de urina. Se essa infecção de urina não for tratada, se esse problema não for tratado, ele vai atingir o órgão. Então, geralmente, os problemas começam nas vísceras e se eles se aprofundam, né, se não é tratado, se não é sanado, eles atingem os órgãos, né? Doideira, mas é legal, é muito interessante. Seguindo aqui nos materiais e técnicas. Então, acupuntura nós fazemos com agulha e com moxa. Nós temos outras técnicas que vão utilizar os mesmos princípios. Então, eu posso colocar esse aparelho aqui, ele é um ímã gigante, um ímã em cada ponta, um polo norte e um polo sul. Ele trabalha com eletromagnetismo. Eu posso colocar ele no ponto de acupuntura, né? Principalmente para tratar dor e na estética. Esse aparelho aqui chama raio-A, né? Então, eu coloco ele no ponto de acupuntura ou eu vou usar ele no tratamento estético. Esse outro aqui
é o magneto. É um ímã de ferrite. Ele também tem dois lados, o polo norte e o polo sul. E você pode colocar eles no ponto de acupuntura. Então, aqui eu estou trabalhando com magnetoterapia. Mas eu estou usando os pontos de acupuntura, estou usando o mesmo raciocínio de diagnóstico. Então, se a pessoa que eu vou atender não gosta de agulhas, mas ela quer sentir os benefícios da medicina chinesa, né, desse raciocínio chinês, eu posso usar o raio A, eu posso usar esses magnetos. Nós temos também o stipper, são pastilhas de sílica para reequilíbrio energético. Então, o stipper você pode colocar no local da dor ou em cima dos pontos de acupuntura, né, para você tratar com o mesmo princípio. Crianças, né, nós podemos utilizar o laser. Eu esqueci de pôr uma foto do laser. A gente tem a laser acupuntura. Você coloca o laser nos pontos de acupuntura. E aqui nesse caso você pode pôr o stipper, que é essa pastilha, essa sílica, a gente usa muito em criança. A gente coloca no ponto de acupuntura ou, de repente, no local de um machucado, de uma dor. O stipper também nós utilizamos na estética para reduzir as linhas de expressão, tá? É muito utilizado o stipper. Nós temos uma máscara desse composto. O stipper é uma sílica. Sabe aquela sílica que vem dentro da bolsa? Né? Algumas coisas que a gente compra dentro de frasco de remédio manipulado, o mesmo material, tá? É sílica. Nós temos a ventosa terapia, então as ventosas elas podem ser colocadas em cima do ponto de acupuntura. Como eu falei para vocês, energia parada ocasiona dor, então eu posso fazer uma massagem com ventosas para mover energia. Posso utilizar direto nos pontos de acupuntura ou simplesmente nos pontos de dor, tá? Ele vai ocasionar oxigenação dos tecidos, né? A ventosa é muito interessante, que ela também ajuda no processo de eliminar as toxinas, né? Que estão no sangue. Então, a gente tem a energia passando pelo nosso corpo todo, só que junto com a energia vai o nosso sangue. Então, é aquela mesma história, onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Aquela historinha, né? Que a gente sempre escuta. Então, quando a energia para, o nosso sangue para. Então, lembra do Michael Phelps? Foi ele que o pessoal acabou olhando mais para essa técnica que é a ventosa, porque ele apareceu com esses roxos, aí começaram a levantar o que ele estava fazendo. Então, ele é um atleta de rendimento, o músculo dele sofre bastante, né, principalmente nessa região aqui das costas, e após os treinos ele fazia ventosa e ficava com as marcas bem roxas, porque a energia parou ali no músculo, o sangue também parou. Então, com a ventosa você consegue oxigenar, né, eliminar as toxinas e fazer energia e o sangue fluir. Uma técnica aí bem conhecida por vocês também, né, é a auriculoterapia. Então, a orelha, ela representa um microsistema. Nós temos a representação de todos os órgãos e vísceras aqui na orelha. A auriculoterapia, ela pode ser feita com agulha, com cristais, com esferas de prata, de ouro, com as sementes de mostardas, né, bem clássico, com agulhas semipermanentes, enfim. A técnica é uma só, né? E eu vou usar o quê? Vou usar a teoria dos 5 elementos, Yin e Yang e o Qi, para poder colocar as sementes onde realmente a pessoa tem essa necessidade, tá? Agora, então, vou falar um pouquinho da acupuntura estética, né? Vocês devem ter se perguntado, meu Deus, como assim acupuntura estética? Ela é totalmente diferente da estética clássica, tá? Porque ela age de dentro para fora. Eu vou agir nos pontos de acupuntura,
tá? Sempre vou colocar pontos de acupuntura, posso colocar agulhas em outros locais que não são pontos de acupuntura, mas eu sempre parto de um princípio sistêmico, porque vai agir de dentro para fora. Então, a pessoa pode ter um distúrbio energético que ocasione ou que esteja acentuando, por exemplo, rugas, linhas de expressão, manchas, né, gordura localizada, enfim. Então, a acupuntura estética, ela combate e previne alguns distúrbios energéticos que se manifestam no exterior, porque muitas vezes o problema está lá dentro, né? Às vezes a pessoa faz um procedimento estético, melhora 1, 2, 3 meses, só que depois volta, né? E ela tem que fazer o procedimento novamente. Então, a acupuntura estética, ela age de dentro para fora. Quando que a gente usa acupuntura estética? Para tratar celulite. Celulite é um distúrbio energético, estria, gordura localizada e processo de emagrecimento, queloides, olheiras, cicatrizes de acne, qualquer cicatriz e melasma, né, que são manchas. Então, nós podemos atuar aí na acupuntura estética para o tratamento, né, de diversos distúrbios energéticos que eu citei aqui, tá? Para você atuar na acupuntura estética, você tem que fazer uma outra especialização, tá? Então, eu fiz a especialização também em acupuntura estética. Claro que ela é menor, porque todo o conhecimento base, ele já vem, né, da acupuntura, do curso de acupuntura, mas eu aprendi técnicas diferentes para tratar esses distúrbios específicos, tá? Eu coloquei um exemplo aqui de gordura localizada, é o que eu mais tenho procura, tá? No meu consultório, para gordura localizada associada ao emagrecimento, tá? Então, pra gente, a gordura localizada é um depósito de tecido adiposo, né? Mas por que a gordura foi se depositar ali? A gordura é uma disfunção do elemento terra. Olha lá os 5 elementos, né? Quem tem como órgão e víscera do elemento terra? O baço, pâncreas e o estômago, né? O baço, assim que o alimento chega no estômago, ele vai transformar a energia que vem dos alimentos, separando o puro do impuro e transportando para o corpo todo. Por algum motivo, né, no momento dessa separação, está fazendo com que acumule, né, essa gordura na forma de tecido adiposo. Então, a gente consegue atuar, né, numa redução aí de medidas, redução do tecido adiposo. Então, os pontos de acupuntura, a gente vai tonificar o elemento terra, que ele está deficiente, então ele não está conseguindo transformar a energia de forma adequada. A gordura localizada, geralmente as pessoas que procuram, elas também precisam perder peso, né? Nós temos uma classificação dentro da acupuntura estética de vários tipos de obeso, de acordo com o elemento afetado. Então, a gente tem o obeso do elemento terra, fogo, madeira, metal e água, tá? Então, nós fazemos esse diagnóstico energético da pessoa para poder fazer o tratamento. Então, é algo realmente que ele vem de dentro para fora. Então, a gente também utiliza pontos que vão auxiliar, né, na fome e na ansiedade, né, pontos ansiolíticos. Então, além de restabelecer, né, esse sistema, tonificar o que precisa ser tonificado, nós também trabalhamos com a ansiedade e com a fome da pessoa. E realmente tem resultado. Eu vou mostrar 3 fotos para vocês. Junto com os pontos de acupuntura, na acupuntura estética, a gente estimula esse ponto com um aparelho de eletroterapia, com o aparelho de raio A que eu mostrei para vocês, ou com a moxa,
né, que é aquele bastão de artemísia. Porém, pessoal, assim como a estética convencional, a gente não tem como garantir 100% do resultado se a pessoa não fizer dieta e atividade física, né? Até porque todo mundo sabe que a gordura, né, para ela sair, ela precisa ser metabolizada através do exercício físico, tá? Então, o que a gente aprende ocidentalmente aqui também mantém. Mas o que eu tenho percebido, né, eu tenho muitos amigos, amigas que são donos de clínica, né, biomédicos estetas. O que eu percebo nos meus tratamentos, até discutindo com eles, é que a pessoa não volta, se a pessoa parar o tratamento, se a pessoa voltar a comer desenfreadamente, ao longo das sessões, eu não consigo observar ela voltar da mesma forma que ela chegou. Então, eu consigo manter uma constância, mesmo se ela foi viajar, ficou 1 mês, 2 meses sem fazer, enfim. Então, o que o tratamento estético convencional, ele não consegue manter essa constância, né? Por exemplo, após uma sessão de drenagem linfática, né, no dia seguinte, as medidas elas voltam, né? Porque você drenou os líquidos. Você não resolveu o problema que a pessoa estava inchando, né? Você resolveu a causa momentânea e não o problema. E na acupuntura estética, a gente vai lá no problema. A gente está fazendo uma acupuntura, só que a gente está usando uma técnica que vai focar naquela determinada região e vai atuar sistemicamente para resolver o problema da pessoa. Então, primeiro eu gostaria de deixar registrado que eu sou péssima para tirar foto. Eu percebi, montando essa aula, que eu preciso fazer um curso para conseguir documentar os meus pacientes. Então, eu sou péssima de foto, tá, gente? Essa foto foi fornecida pela própria cliente, né? Ela publicou nas redes sociais dela. Então, essa era o corpo dela. Opa, passei. O corpo dela antes de começar o tratamento. Lógico que para muitos vão falar, ela não precisava, mas todo mundo sabe como é a mulher, né? Sempre quer melhorar, enfim. Então, essa foi a foto dela de 1 mês de tratamento, tá? Claro que ela fez uma dieta. Então, aqui, né, no caso dessa paciente, o que eu percebi na primeira sessão é que ela realmente não se alimentava bem. Ela só comia lanche, tomava Coca-Cola, refrigerante, ainda que ela não teve um ganho de peso assim tão grande, né? E com 1 mês, ela seguindo dieta com nutricionista e treinando pelo menos 5 vezes na semana, a gente já conseguiu ter esse resultado. Então, se vocês olharem essa primeira foto aqui, é um videozinho que depois vão passar para vocês. Você consegue ver a gordura aqui, né? Então, eu utilizei pontos de acupuntura na região do abdômen e também no corpo dela. Aqui, eu acabei não tirando foto das outras agulhas, nem filmando. E eu estimulava, no caso dessa paciente, só com bastão de moxa. Então, eu passava nas agulhas aquecendo, né, com o calor do bastão de moxa. Aqui foi na última sessão, né, praticamente aqui, quando ela tirou essa foto e postou nas redes sociais, tá? Então, dá para ver a diferença deitado e em pé. Como eu disse, eu sou péssima para documentar, então, descobri que eu preciso fazer um curso de foto. Aqui também, essa paciente, ela tem abdominoplastia, mas você percebe que a gordura, ela voltou nessa região superior do abdômen, né? A pessoa que faz abdominoplastia, dificilmente a gordura volta aqui nessa região, é como se a gordura fosse para os lados, né? E aqui em 4 sessões, a gente consegue ver nitidamente, né, uma redução da gordura localizada, né? E ambas relatam, né, que
a diminuição da fome. Uma, inclusive, falou esses dias para mim que é como se eu tivesse dado um soco no estômago dela e trancado a boca dela, né? Então, realmente funciona. Essa daqui também eu utilizei um adesivo, que ele se chama Slim Pet, né? Ele é posicionado exatamente num ponto de acupuntura e também por magnetismo, ele vai agir aí no controle da fome, tá? Aqui também eu usei moxa nessa paciente. Cada sessão de acupuntura estética para gordura localizada dá uma redução de 2 centímetros, tá? É comprovado, até 2 centímetros. Às vezes a gente consegue reduzir um pouco mais, né? Mas isso é resposta de paciente para paciente, né? Quanto mais a pessoa tem, mais rápido ela vai perder, né? Aqui também, aqui é de uma sessão. Então, as duas anteriores, eu mostrei para vocês após 4 sessões. A primeira e a quarta. Aqui é após uma sessão, tá? Então, você vê o resultado na hora, instantâneo. Como eu disse para vocês, né? Essa tá umas 2 semanas sem fazer tratamento. Quando ela voltar para o tratamento, eu não vou pegar ela com essas medidas da primeira sessão, né? Pode ser que ela não esteja com a medida, né, da última sessão que a gente fez, mas todas que eu atendo não volta para a mesma medida que ela chegou, né? Não sei se vocês conseguiram entender. Aí a gente tem, então, mostrei para gordura localizada. Aqui a gente tem para melasma, né, mancha. Então, aqui tem 2 técnicas, tá? As 2 primeiras, eu fui nos pontos de acupuntura, mas o principal era, nesse caso, cercar a mancha, que dentro da acupuntura a gente chama de cercar o dragão. Então, você está cercando o problema. Aqui, eu cobri todas as linhas de expressão, tá? Todas as linhas de expressão, coloquei alguns pontos de acupuntura, porém, nesses 2 casos, eu não usei a eletroterapia, a eletroacupuntura. Nesse caso aqui, quando eu uso a eletroacupuntura, eu vou só nos pontos de acupuntura, porque eu vou colocar o aparelhinho de eletro, né? Não sei se vocês sabem, aquele aparelhinho que dá o choque, então ele vai agir na musculatura através dos pontos de acupuntura, né? E assim, gente, na primeira sessão você vê uma melhora do tônus da pele, uma suavização das linhas de expressão. Porém, eu vou ser muito sincera, poucos me procuram para estética facial, porque é dolorido. Lógico, os procedimentos invasivos também são, mas aqui eu não vou dar anestesia tópica, nada, né? Eu simplesmente vou colocar as agulhas de acupuntura. A agulha é fina, mas o rosto é um pouco mais sensível, tá? Aqui, esse caso aqui, eu pedi para minha mãe ser cobaia, mas vocês podem ver que eu sou péssima para documentar. Então, primeiro eu limpei o rosto dela com um sabonete para pele neutra. Então, não compro nem para pele oleosa, nem para pele seca. Um sabonete neutro, só para limpar a pele. Depois, eu venho com uma máscara de stipper, que é aquela sílica que eu falei para vocês. Então, a pessoa fica 20 minutos com a máscara, né? Você já percebe uma diferença do tônus da pele da pessoa, né? Se é nítido o brilho na pele. E aí, eu falei para minha mãe, vamos fazer com você para eu documentar, né? Para eu mostrar para os alunos. E era para fazer no rosto todo dela, então eu tinha tirado muita foto do rosto todo. E aí eu comecei com bigode chinês, ela não aguentou a dor, dói, é bem dolorido, tem pessoas que sentem mais dor que a outra. Só que depois, quando ela viu o resultado,
essa foto está com mais um que essa, mas se vocês seguirem a ponta da seta aqui no bigode chinês e seguir aqui, eu tenho uma suavização da linha de expressão, tá? Então, no caso, essa pessoa, minha mãe, né, fui na casa dela, ela quer que eu faça novamente. Apesar da dor, ela viu muito resultado, ela estava com alguns machucados na pele também e teve uma cicatrização muito boa, tá? Então, acho que é isso que eu tinha para mostrar um pouquinho para vocês. A acupuntura, ela é uma habilitação do biomédico, por isso não se limitem. Se você gosta de trabalhar com as pessoas, gosta de ajudar as pessoas, é uma área excelente. Como eu disse para vocês, não é exclusividade médica, mas assim como outras áreas, os médicos brigam, porque eles acham que só eles podem fazer acupuntura e não pode, não é só eles. Eles falam que tem que ser só eles porque a gente dá diagnóstico. Mas vocês, em algum momento, eu até trouxe ocidentalmente, a pessoa está com refluxo. Mas eu não dou diagnóstico de refluxo, tá? Para mim, é um qi rebelde do estômago, né? A energia está indo contra fluxo. Então, em hipótese alguma, eu dei diagnóstico. A única pessoa que pode dar diagnóstico ocidental é o médico. Nós estamos dando um diagnóstico baseado na medicina chinesa, que não tem nada a ver com a atuação deles, né? Mas os médicos, de forma geral, não são todos, querem uma exclusividade para a área médica, né? Então, todos os profissionais da saúde podem atuar com a acupuntura, né? É importante falar que nós não saímos formados para atuar, né? Tem faculdades que até trazem uma disciplina de acupuntura e você vai conhecer de forma geral, como eu apresentei aqui para vocês. Então, é preciso fazer uma especialização, tá? Aí eu trago uma pergunta aqui embaixo. Qualquer pessoa pode fazer o curso ou só profissionais da saúde? Tem algumas escolas que qualquer pessoa pode fazer o curso. Porém, a maior parte, atualmente, exige que a pessoa tenha uma formação na área da saúde, né? Então, a minha turma, quando eu fiz, tinha farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, educador físico, eu como biomédica só tinha eu, e 2 biólogos, tá? Então, qualquer profissional da saúde pode fazer o curso. O que diferenciaria um profissional da saúde de uma pessoa que não é da área? São algumas questões que na área da saúde a gente tem algumas disciplinas, a gente sabe se tratar, né, conversar com o paciente, sabe investigar, fazer anamnese, e talvez isso a pessoa teria dificuldade. Talvez a maior dificuldade dela é porque quando a gente pega os atlas de acupuntura, ele vai falar, o ponto tal, ele está próximo ao maléolo medial. Se a pessoa não sabe onde é o maléolo medial, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Então, os atlas, eles trazem as localizações anatômicas. Então, o principal que eu utilizei da biomedicina, na área de acupuntura, é a anatomia, por conta da localização dos pontos. A microbiologia, por quê? A gente faz uma antisepsia, né, na pele da pessoa, para colocar agulha. A questão de biossegurança, você está trabalhando com material pérfuro cortante, então você tem que tomar cuidado para não se furar, o descarte em local correto, o recolhimento desse descarte, legislação, né, porque se você vai abrir uma clínica, você tem que estar por dentro da legislação em saúde, ética profissional, então eu atendo muitos amigos, atendo amigo de amigo, então ética profissional eu não posso comentar com outra pessoa que se passou dentro da minha sessão, né, de acupuntura.
A questão de saúde pública, né? Eu fiz estágio, foi muito legal, dentro de uma unidade básica de saúde. Então, é importante a gente conhecer as esferas, né, da saúde pública e a questão de psicologia, né? Não são todas as faculdades que têm psicologia na grade, mas é muito importante para você, a forma como você vai abordar, que você vai perguntar, que você vai fazer uma anamnese. De tudo que eu falei para vocês, né, para eu atender a pessoa, eu faço uma anamnese, eu faço um diagnóstico energético e trato o diagnóstico energético, tá? Na semana seguinte, ela veio porque ela tá com gastrite. Nossa, o estômago dela tá doendo tanto, ela não consegue nem comer. Então, eu vou fazer todo o levantamento, vou colocar na mandala dos 5 elementos, yin e yang, vou chegar num diagnóstico energético e vou tratar ela. Ela vai melhorar, mas na semana seguinte, ela veio com sinusite, né? Sinusite foi uma invasão de um fator patogênico, né? Então, eu vou tratar essa sinusite, tá? E aí, por aí vai, né? Tem pessoas que tratam o problema que a trouxe até nós e depois volta só para fazer a prevenção. Volta uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês e por aí vai, né? Mas eu sempre deixo a pessoa à vontade para ela descobrir o quanto está fazendo bem para ela e o quanto ela vai querer voltar ou não, certo? Então, como você se torna um biomédico acupunturista? Então, após você concluir o seu curso de especialização, tem uns que trazem o nome de medicina tradicional chinesa, tem alguns que trazem o nome acupuntura. Gente, 2 anos ainda é pouco para entender o pensamento dos chineses, tá? É muita coisa. Se for um curso com menos de 2 anos, duvide, tá? Porque é muita coisa. Você vai dar entrada no conselho, né? Com o seu histórico escolar, certificado de conclusão de curso ou o diploma. Para cada inclusão de habilitação no conselho de biomedicina, a gente paga uma taxa, né? Aproximadamente R$100. Eu não lembro se eu incluí recentemente, eu não lembro se foi 90 ou se foi 99. Então, deixei o valor aproximado. Você aguarda o parecer do conselho, então o conselho vai analisar os documentos que você entregou, né? Eles fazem, pelo menos aqui em São Paulo, que é o Regional 1, eles se reúnem e depois de alguns dias, né, se reúnem uma vez por semana, você tem o parecer se está aprovado ou não, se você precisa entregar algum outro documento, ou se não foi válido o curso que você fez. Então, você corre o risco, por isso que a gente tem que nos certificar, né? E aí, você vai estar pronto para atuar como biomédico acupunturista. Então, espero que eu tenha mostrado aí um pouquinho para vocês da acupuntura, né? A gente dá uma viajada, né? Pode não fazer sentido para vocês, mas é uma área financeiramente rentável, né? Você vai ter que fazer sua cartela de clientes. O boca a boca é o melhor cartão, né? Para mim, pelo menos. Né? Eu tenho até o Instagram, mas a maioria vem do boca a boca. E aí, a pessoa melhora, ela indica, o outro vem. Os médicos, hoje em dia, eles estão indicando acupuntura bastante. Então, financeiramente, é muito boa, é uma área muito boa. E é isso, espero ter contribuído aí com vocês. Acho que eu falei muito. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Realmente uma palestra muito excelente. Um tema pertinente para a formação de novos biomédicos e para a propagação desta ciência em si. E em nome do Centro Acadêmico de Biomedicina, quero agradecer à senhora por toda a colaboração e todo o empenho para com o nosso evento e dizer que realmente foi uma palestra muito boa. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Talvez se a gente não tivesse essa pandemia, seria difícil, né, ir aí pessoalmente, mas é uma faculdade que eu gostaria muito, né, uma universidade que eu gostaria de conhecer, né, só as coisas boas aí de vocês, e agradecer essa oportunidade, né, mostrando que a pandemia, ela também trouxe coisas boas, né, então vocês puderam fazer um evento, né, desse tamanho, trazendo pessoas que talvez não conseguisse trazer fisicamente, então parabéns a todos, e espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Então, pessoal, estamos finalizando agora a primeira palestra da nossa jornada, nossa quarta jornada acadêmica de biomedicina, e espero que tenha